Meus irmãos e minhas irmãs, venho hoje falar-vos no nosso programa de histórias para pensar e arrasar, num santo que não sei se será da nossa devoção, mas de muitos já foi um santo de peregrinação. Quantos de vós já conheceis Santiago de Compostela? Pois, o nome do santo não é propriamente Tiago de Compostela. Trata-se do apóstolo São Tiago. Ora, São Tiago, irmão de João. São Tiago que foi martirizado e cujo corpo, devido às perseguições aos cristãos, foi trazido para esse lugar onde nós agora visitamos e veneramos o seu corpo. Pelo menos há uma longuíssima tradição da Igreja que nos fala sobre isso. Mas conheçamos um pouquinho a história desse apóstolo que se diz que fez apostolado nesta península, na Península Ibérica. O apóstolo São Tiago diz até que, diante das dificuldades que estava a ter na evangelização, Nossa Senhora apareceu-lhe, e apareceu-lhe sobre um pilar, incentivando Santiago a não desanimar e a perseguir. Parece que os povos que estavam por aqui nesta região, naquela altura, eram povos extremamente difíceis. Ora, até hoje venera-se esse local onde Nossa Senhora teria aparecido a São Tiago, que é a Virgem do Pilar, em Saragoça. Pois bem, o apóstolo São Tiago por aqui esteve, por aqui fez o seu apostolado, voltou, foi martirizado e o seu corpo então foi trazido de volta para esta região onde ele teria sido missionário, apóstolo. Pois isto tudo historicamente está envolvido em muitíssimas lendas. Não estamos a falar também de algo que tivesse acontecido propriamente a semana passada, pois, mas sim no primeiro século do cristianismo, década de 40, 50, então menos certamente, no momento do martírio do apóstolo. Foi o primeiro a ser martirizado em Jerusalém. Então, trata-se logo dos primeiros tempos, depois até o momento em que foi trazido o corpo, mais ou menos por volta desse ano. Como se sabe acerca de Compostela? Isso aí é exatamente o lugar, o túmulo onde está o apóstolo Tiago. Ora, o nome Compostela deve-se a observarem como que muitas estrelas que pareciam tombar naquela região, como que pareciam indicar aos habitantes alguma coisa específica. E quando acorreram os habitantes àquela região onde parecia verem estrelas a caírem, encontraram então o túmulo do apóstolo Tiago. Daí inclusive é o nome, Campus Stelae, do latim campo da estrela ou das estrelas. Compostela, deu o nome de Compostela, daí Santiago de Compostela. E ali acorrem desde há muito tantos e tantos peregrinos para venerar o corpo do apóstolo São Tiago. É muito interessante essa peregrinação que já existia na Idade Média. Há tantos lugares da nossa Europa onde se veneravam as relíquias dos santos. Por exemplo, foi em torno das relíquias de São Martim de Tours e dos milagres que ali se viam ser operados que Clóvis completou a sua conversão e optou então por receber o batismo, pois via vários milagres e várias curas que ali aconteciam naquele local de peregrinação dos cristãos. Então já ali os cristãos acorriam, já ali veneravam as relíquias. Pois as relíquias, o que são? É aquilo que há, a relíquia indireta, pois pode ser um pouco do tecido, das vestes, de algo que determinado santo tivesse tocado ou usado. As relíquias diretas são os ossos, são uma parte do corpo daquele santo. A Igreja sempre guardou com muito cuidado as relíquias. Para terem uma ideia de como a Igreja sempre
tratou as relíquias com muita devoção, com muito cuidado. Bastaria nós pensarmos que nos primeiros tempos o ofício do coveiro, que para nós hoje em dia seria um ofício humilde, foi um ofício muito importante, do qual havia inclusive um ministério. Podem pensar, mas um ministério para o coveiro? É que precisamos ter bem em conta que eram aqueles que nas catacumbas guardavam as relíquias daqueles que tinham sido martirizados. Relíquias essas que eram local de peregrinação e devoção do povo desde os primeiros tempos. Esses guardiães das relíquias não eram então meros coveiros, eram pessoas que eram investidas de altíssima responsabilidade. Daí haver inclusive um ministério da Igreja para tal. Mas vemos então como se conservam os restos daqueles que, conforme a crença e a verdade da fé, ressuscitarão um dia, ou seja, quando as trombetas soarem no fim dos tempos, todos aqueles que estão nos seus túmulos hão de ressuscitar. Isso faz parte da nossa fé quando dizemos creio na ressurreição da carne, na vida eterna. E assim terminamos o nosso símbolo dos apóstolos, esse compêndio das verdades da nossa fé. Então, nós guardamos ali com devoção aquele que há de ressuscitar, aquele que se encontra no céu. E por isso, tantos santuários onde foram guardadas as relíquias de determinados santos foram, desde os tempos da Idade Média, local de grandes e grandes peregrinações. Nós cá em Portugal também temos o corpo de um mártir, São Torquato, ali próximo de Guimarães, um santuário local onde desde há muitos anos acorrem tantos peregrinos para venerar o corpo daquele mártir, que ali podemos encontrar até de certa forma incorrupto, que está exposto à vista dos fiéis. Bom, Santiago sempre foi um local de muitas peregrinações. Ali vão os peregrinos, não só é conhecido pelo Botafumeiro ou aquele turíbulo gigante, emprega desde há muito tempo e com grande agilidade por aqueles que puxam as cordas e vê-se então aquele turíbulo fumegante a espalhar do seu incenso. Não nos esqueçamos até do efeito prático que tinha depois de tantos peregrinos ali a correrem após longas caminhadas ao sol e ao calor, ou seja, acabava por perfumar, mas também as orações de todos aqueles que subiam ao céu como nuvens de incenso. Então tem todo um significado belíssimo. E ali acorrem os peregrinos para abraçar aquela imagem, aquela estátua do apóstolo São Tiago e abraçá-lo de um modo carinhoso, pedindo a proteção do santo, sabendo que se encontra essa imagem sobre o seu túmulo, o lugar onde estão depositadas as suas relíquias. Pois, não resisto a contar-vos, sabendo que existem tantos caminhos de Santiago, tantos caminhos que são até hoje percorridos a pé, contar-vos uma história do caminho de Santiago, uma lenda muito bonita que li uma vez num livro de lendas dos caminhos de Santiago. Como sabeis, os caminhos são múltiplos. Alguns saem aqui de Portugal, um caminho mesmo vem, por exemplo, desde Paris. São muitos quilómetros, são semanas a percorrer a pé. Os peregrinos levam o seu cajado, uma concha, que significa também o corpo do apóstolo, que chegou do mar, pois chegou de embarcações e que trazia aquela espécie de conchas, como que milagrosamente, que iam acompanhando aqueles que saíam do mar com o corpo do apóstolo. Bom, então há todo um significado também para aquelas conchinhas, para o báculo. Tantas vezes o próprio Santiago é representado como um peregrino. Certamente já vistes imagens de Santiago assim, com o seu báculo, com a sua concha e com aquela cruz, a cruz de Santiago, que é uma cruz também de ordem de cavalaria. Um homem ia a caminho de Santiago. Ora, a dado momento, ao passar por uma fonte, viu que nessa fonte não corria água. Diz que lhe apareceu então o demónio
e disse-lhe: desta água eu te darei de beber e poderás saciar a tua sede, com uma condição: renega a Cristo. Ele: não, jamais, eu prefiro morrer de sede, não, meu Senhor, não. O demónio, vendo que talvez tivesse exagerado, tivesse ido longe demais, disse: então renega a Virgem Maria. Se renegares a Virgem Maria, faço correr novamente água em abundância. E, claro, o nosso peregrino, assustado com aquela nova proposta daquele ser infernal, disse que não, jamais renegaria a sua mãe do céu. Pois então, pela terceira vez, o encardito fez uma proposta ao homem: renega então o apóstolo Santiago. E aquele homem, enchendo-se de brio, como bom espanhol que era, já que eles consideram que São Pedro veio para o mundo como Santiago está assim para a Espanha, dizem até de um modo muito engraçado, jamais renegaria o seu apóstolo, o apóstolo Tiago. E então o demónio não pôde fazer nada, e sim, como prémio dele ter resistido àquelas 3 tentações, aquela fonte começou a jorrar uma água em abundância. Existe essa fonte até hoje, essa fonte chamada Fonte da Renega, na qual contam essa lenda piedosa desse peregrino que por ali passou, dessa água que então passou a brotar dali e que até hoje não parou de brotar, que sedentou a sede do peregrino da nossa história, da nossa lenda, como de tantos peregrinos que passam ali pelos nossos dias. Pois estas histórias também sedentam a nossa sede de Deus. É sempre uma maravilha dentro do imaginário, das lendas populares, destas lendas do caminho de Santiago, da própria história do Santiago e de Compostela, desse campo das estrelas que indicaram o local onde estava o corpo de Santiago. Santiago que apareceu, dizem os espanhóis, em tantas batalhas e por isso o veneram até como Santiago mata-mouros. Aparece ele sobre um corcel branco, como apareceria nas batalhas, então a ajudar os cristãos a degladiar-se naquela difícil reconquista espanhola depois de os mouros terem invadido toda esta península. Os espanhóis sempre recorreram muito a Santiago. Pois recorramos também nas nossas lutas espirituais, claro está, rezemos ao apóstolo Santiago. Se nunca foi em peregrinação, pois fica o convite. Quem sabe juntamos todos um dia, a Canção Nova convida uma peregrinação e vamos todos juntos a Santiago. Seria interessante. Vamos rezar nessa intenção, rezemos ao apóstolo Santiago, que ele nos fortaleça nas nossas lutas espirituais para vencermos o adversário, o inimigo. Amém? Amém. Até ao próximo programa, se Deus quiser.